E aí, pessoal, simbora para a nossa aula sobre refração da luz, tá? Eu comentei com vocês, quando a gente estudou reflexão, que alguns fenômenos podem acontecer simultaneamente quando uma luz incide numa superfície que separa dois meios. Nesse caso aqui, olha, os meios 1 e o meio 2. A gente vai ter, então, uma luz que está incidindo, um raio de luz incidindo nessa superfície. Esse raio de luz, que forma um certo ângulo I com a normal a essa superfície, ele pode ser refletido de volta para o meio de origem, que foi o fenômeno que a gente já estudou da reflexão. Então, a gente viu que quando a gente tem uma reflexão regular, esses ângulos de incidência e de reflexão, eles vão ser iguais, tá? Pode acontecer também daquela superfície absorver parte desse raio de luz, né, parte dessa energia, e aí, geralmente, a gente vai ter um aumento da temperatura dessa superfície. Por fim, outro fenômeno que vai acontecer é o da refração, que é a passagem daquele raio de luz que vinha se propagando no meio 1 para o meio 2. Na hora que a gente vai ter essa passagem, a gente vai ter uma mudança de velocidade. Porque eu disse a vocês que a velocidade de propagação da luz, ela depende do meio em que essa luz se propaga. Como o meio mudou aqui, a gente também teve uma mudança de velocidade, tá? Então, a velocidade de propagação desse raio de luz no meio 1 é diferente da velocidade de propagação desse raio de luz no meio 2. Essa mudança de velocidade geralmente vai ser acompanhada por um desvio da luz. Se vocês observarem, esse raio de luz vinha nessa direção aqui. E quando ele passa a se propagar no meio 2, ele sofre um certo desvio, mudando aqui a sua direção de propagação. Esse ângulo que esse raio refratado, a gente vai chamar esse raio aqui de refratado, tá? Forma com a normal, a gente vai chamar de ângulo de refração. Beleza, gente? Ao contrário da reflexão, esses ângulos de incidência e de refração, eles são diferentes, tá? Se não fossem diferentes, a gente não teria esse desvio. Então, geralmente, esses ângulos vão ser diferentes. Uma coisa interessante, gente, em relação à refração, a gente vai ver alguns fatos interessantes, até meio cômicos em relação a isso, tá? Então, por exemplo, uma coisa que a gente pode observar no nosso dia a dia, quando a gente coloca uma colher que é parcialmente imersa numa xícara de chá, a gente tem uma percepção de que essa colher ela tá quebrada, tá? É como se ela tivesse, o parte do cabo dela tivesse sido deslocada da outra parte do cabo. Isso acontece justamente por conta desse desvio. Essa mudança de velocidade de propagação da luz no ar em relação à propagação dessa luz nesse líquido, tá? No caso, sei lá, uma xícara de chá, um chá. Essa mudança de velocidade que proporciona geralmente essa mudança de ângulo, esse desvio de propagação, essa mudança de direção, faz com que a gente tenha essa percepção de que a colher está quebrada, tá? Na verdade, ela não vai estar, claro. Beleza, gente? Então, bora. Para a gente entender bem sobre a refração, esse fenômeno da refração, a gente vai precisar estudar um índice muito importante, que é o índice de refração, tá? Esse índice de refração, ele é dado pela razão entre a velocidade de propagação da luz no vácuo pela velocidade de propagação da luz naquele meio, tá? Lembrando, velocidade de propagação no vácuo, a gente já estudou, é igual a 3 vezes 10 à oitava metros por segundo, ou 3 vezes 10 à quinta quilômetros por segundo, certo? Como a velocidade de propagação da luz no vácuo vai ser sempre a maior velocidade com que a luz vai se propagar, esse índice de refração ele só pode assumir valores que são maiores ou iguais a 1, tá? No caso de N, do índice de refração foi igual a 1, significa que a gente está tratando ali, ó, do vácuo. É muito comum também, vocês vão ver nas questões, a gente tratar como um índice de refração do ar próximo de 1 também, tá? Porque a velocidade de propagação da luz no vácuo vai ser próxima à velocidade de propagação da luz no ar. Então, geralmente, além do vácuo, a gente vai considerar que o índice de refração do ar também vale 1. E quando for maior do que 1, significa que a gente está em um meio qualquer, tá, gente? A gente vai estar num líquido, enfim, num chá, num meio qualquer. Nessa situação,
a luz começa a interagir com a matéria daquele meio, sua velocidade de propagação é menor do que a velocidade de propagação da luz no vácuo, e com isso o índice de refração é maior do que 1. Então, essa propriedade aqui, ó, ela assume sempre valores maiores ou iguais a 1. Uma coisa muito importante sobre o índice de refração é que ele não é uma característica intrínseca do meio, tá, gente? Ele vai sempre depender da luz que vai se propagar naquele meio. Então, a velocidade, eu estudei isso com você já, a velocidade de propagação da luz depende da luz que está se propagando naquele meio também. Então, o índice de refração do meio depende da luz que está se propagando naquele meio, certo? Se a velocidade depende da luz, significa que esse índice de refração também. Outra coisa que vocês podem me ver falando aqui, tá? Se o meio é mais refringente, é menos refringente. Isso tem a ver justamente com o índice de refração. Sempre que esse índice de refração for maior, a gente pode chamar aquele meio de mais refringente. Claro, se o índice de refração daquele meio é menor, eu vou chamar ele de menos refringente, certo? Então, essa é a propriedade, essa é a característica que a gente utiliza para caracterizar aquele meio, se ele é mais ou menos refringente de acordo com o índice de refração. Então, a observação aqui, gente, ó, eu disse a vocês que o índice de refração vai depender da luz que está se propagando. Então, peguei aqui algumas observações aqui para vocês, ó, do índice de refração do vidro, tá? O índice de refração do vidro com relação ao ar. Vamos considerar aqui que o ar é aproximadamente 1, então seria aqui o índice de refração do vidro. Nessa situação, olha, não é um valor fixo para o vidro, a gente tem valores diferentes para cada tipo de luz que está se propagando. Então, o índice de refração de vidro tem um valor para a luz vermelha, um valor para a luz amarela, para a luz verde e assim sucessivamente. É por conta disso que quando a gente estudou conceitos básicos de ótica, eu disse a vocês, olha, se a gente faz aquela luz branca, que é composta pelas várias cores, por todas as cores, tá? Se a gente faz aquela luz branca passar por um prisma de vidro, por exemplo, a gente vai ter a dispersão daquela luz. Por que isso acontece? Porque cada luz dessa, cada tipo de luz, cada cor, passa a se propagar com uma velocidade diferente. Pelo fenômeno da refração, essa mudança de velocidade geralmente é acompanhada de um desvio dessa luz, como a gente acabou de ver. Então, cada luz aí vai desviar para uma direção diferente. E isso faz com que a gente tenha essa dispersão. Então, isso que a gente tem estudado, tá, galera? Está relacionado justamente ao fenômeno da refração. Aí vocês podem se perguntar, mas Rafa, por que no ar a gente não conseguia visualizar essa dispersão? Porque no ar, todas as cores, eles vão se propagar com aproximadamente a mesma velocidade, tá? Que é ali próxima à velocidade da luz no vácuo, beleza? Então, a gente vai ter essas mudanças de velocidade para cada luz quando quando essa luz passa a se propagar no vidro. Por quê? Por causa do índice de refração do vidro é diferente para cada tipo de luz que a gente estiver estudando. Assim como a gente tinha visto duas leis bem importantes para reflexão, a gente também vai estudar aqui duas leis extremamente importantes para a refração, tá? A primeira delas é que o raio incidente, o raio refratado e a normal, a superfície, eles pertencem ao mesmo plano. A gente fala que eles são coplanares, tá? E a segunda lei, ela estabelece uma relação entre o ângulo, o seno do ângulo que aquele raio forma com a normal à superfície e o índice de refração daquele meio, que é o que a gente chama da lei de Snell de Descartes, tá? Ou simplesmente lei de Snell, que diz o seguinte, ó, o produto entre o índice de refração e o seno daquele ângulo, ele se mantém constante quando o raio passa de um meio para o outro. Então, o índice de refração do meio 1 vezes o seno do ângulo de incidência, considerando aqui, ó, que o meio 1 é o meio de onde a luz está vindo, tá? De onde ela está partindo. Então, índice de refração do meio 1 vezes o seno do ângulo de incidência, vai ser igual ao índice de refração do segundo meio, do meio 2, vezes o seno do ângulo
de refração, tá? Isso aqui, gente, é extremamente importante quando a gente estuda refração. A gente vai aplicar bastante essa lei de Snell. Então, basicamente, diz que o produto entre o índice de refração e o seno daquele ângulo formado com a normal à superfície, ele se mantém constante, tá? Então, o índice de refração do meio 1 vezes o seno do ângulo de incidência é igual ao índice de refração do meio 2 vezes o seno do ângulo de refração. Prestem atenção, mais uma vez, eu vou bater na tecla disso, tá? Que o índice de refração, ou melhor, que os senos desses ângulos são sempre os ângulos que são formados com a normal à superfície, tá? Nunca com relação à superfície, é sempre o ângulo formado com a normal à superfície. Tanto no estudo da reflexão quanto no estudo da refração, são esses ângulos que vão ser importantes para a gente. Algumas observações aqui importantes. Ó. Se a gente observar da lei de Snell, deixa eu voltar aqui rapidinho. Índice de refração e seno do ângulo são inversamente proporcionais, tá? Então, quanto maior o índice de refração, deixa eu voltar, quanto maior esse índice de refração, menor o seno, tá? São inversamente proporcionais. Para quem não está conseguindo observar isso, gente, bora lá. Vamos supor que aqui o índice de refração do meio 2 seja 1 e o seno seja 0,8, um valor qualquer, tá, gente? Para a gente manter essa igualdade aqui, se o índice de refração do meio 1 for, por exemplo, 1,6, a gente vai precisar que o seno desse ângulo seja quanto? Se eu aumentei o índice de refração, eu preciso reduzir esse ângulo, esse seno do ângulo, tá? Para que dê 1,6, eu precisaria que esse seno de ângulo fosse 0,5. Porque 1,6 vezes 0,5 vai me dar 0,8, e 1 vezes 0,8 vai me dar 0,8. Então, se eu aumentei o índice de refração, eu vou diminuir o seno desse ângulo. Tranquilo? Então, são valores inversamente proporcionais. Então, quero que vocês anotem isso. Ó. Quanto maior o índice de refração, menor vai ser o seno daquele ângulo. Vou chamar de θ, tá? Porque pode ser tanto o ângulo de reflexão, ou melhor, de refração, quanto o ângulo incidente, tá? Tanto o ângulo que o raio incidente faz com a normal, quanto o ângulo que o raio refratado faz com a normal. Então, vou generalizar aqui e chamar de θ. E quanto menor o valor do seno de θ, gente, menor é o valor de θ, tá? Então, índice de refração e o ângulo θ, eles são inversamente proporcionais. Quanto mais refringente aquele meio, quanto maior o índice de refração, mais menor é aquele ângulo, ou seja, mais próximo da normal à superfície, aquele raio refratado vai estar. Bora ver aqui 2 exemplos. Ó. Vamos partir aqui do primeiro exemplo, em que esse raio de luz, ele parte aqui do meio 1 e passa a se propagar no meio 1. Desculpa, no meio 2, de modo que o índice de refração do meio 2 é maior do que o índice de refração do meio 1, tá? Então, aqui a gente vai ter um ângulo de incidência e aqui um ângulo de refração. Uma coisa interessante, ó, se o raio de luz ele parte do meio menos refringente para um meio mais refringente, é isso que está acontecendo aqui, tá? A gente está do meio menos refringente e vai para um meio mais refringente, aquele raio de luz que seguiria nessa direção aqui, ele se aproxima da normal. Então, nessa situação aqui, ó, se o índice de refração do meio 2 é maior do que o índice de refração do meio 1, significa que o ângulo de refração é menor do que o ângulo de incidência. Em outras palavras, vocês vão me ver falando bastante disso, tá? Se a gente foi de um meio que é menos refringente para um meio mais refringente, o raio de luz se aproxima da normal. De um meio menos refringente para um meio mais refringente, o raio de luz se aproxima da normal. Então, de um meio menos refringente para um meio mais refringente, R
se aproxima da normal, tá? R se aproxima de N. E se a gente tivesse agora a situação contrária? O que seria isso? A gente está indo de um meio mais refringente para um meio menos refringente, ou seja, N1 é maior do que N2. Então, eu tenho esse ângulo de incidência e este ângulo de refração. E agora, se N1 é maior do que N2, significa que o ângulo de incidência é menor do que o ângulo de refração, tá? Ou seja, gente, o que é que aconteceu nessa situação? Justamente o oposto, né? Eu saí de um meio mais refringente e fui para um meio menos refringente. O que é que aconteceu? O raio refratado, ele se afastou, ele se afasta da normal à superfície, tá? Então, isso que a gente comenta, ó, sai do meio menos refringente para o meio mais refringente, o raio de luz se aproxima da normal. Ou sai do meio mais refringente para um menos refringente, o raio de luz se afasta da normal. Tudo isso são só exemplos, mas olha que retrata isso aqui, tá, gente? O índice de refração, ele é inversamente proporcional ao ângulo. Quanto maior o índice de refração, menor aquele ângulo. Seja esse ângulo θ o ângulo de incidência ou o ângulo de refração. E aí, galera, só uma curiosidade aqui, uma observação importante. A gente sempre vai ter o desvio da luz, né? Se vocês observarem, eu disse a vocês, olha, quando a gente tem refração, a gente vai ter uma mudança do meio, consequentemente, uma mudança de velocidade de propagação. E quase sempre essa mudança de velocidade de propagação é acompanhada por um desvio da luz, que foi o que eu demonstrei para vocês, né? A luz incidente vai formar um certo ângulo, a luz refratada forma um ângulo diferente, pode ser maior ou menor, mas o que importa é que existe ali um certo desvio que aquele raio de luz sofreu. E sempre vai ter esse desvio. Gente, esse desvio vai acontecer quase sempre, tá? Quando é que esse desvio não acontece? Quando essa incidência aqui, ó, ela forma ela for perpendicular à superfície, ou seja, com a normal a essa superfície que estaria nessa mesma reta perpendicular aqui, ó, com a normal à superfície, o ângulo formado seria zero. Então, eu teria que o ângulo de incidência vai ser igual ao ângulo refratado, que vale 0 graus, tá? Então, nessa situação, quando a gente tem o que a gente chama de uma incidência perpendicular, a gente não vai observar o desvio da luz. No entanto, gente, continua acontecendo refração se a velocidade de propagação no meio 1 for diferente da velocidade de propagação do meio 2, tá? Isso é que é a característica mais importante para a gente dizer que ocorre o fenômeno da refração. Eu tive ali uma mudança de meio e, consequentemente, uma mudança de velocidade. Beleza, galera? Então, ó, tendo mudança de meio, tendo mudança de velocidade, tem refração. Sempre vai ocorrer desvio? Depende. Na maioria das vezes acontece o desvio, mas, às vezes, quando acontece dessa incidência ser perpendicular, a gente não vai ter esse desvio da luz. Uma curiosidade aqui para vocês. O que acontece se eu, por exemplo, pegar um bastão de vidro, tá? E colocar em água. Gente, a gente vai ter aquela percepção que a gente viu para a colher de chá, com a impressão que aquela colher vai estar quebrada. Ó, esse raio de luz aqui se propaga com velocidade diferente e sofre desvio quando sai do ar e vai para a água. E isso vai dar para a gente ó, a impressão de que esse bastão de vidro ele está quebrado. No entanto, se eu pegar e colocar esse bastão de vidro num líquido que tem um índice de refração muito próximo a desse vidro, basicamente a gente vai ver que o vidro ele vai ficar transparente, esse bastão de vidro, ele vai ficar transparente em relação àquele líquido. A gente não consegue distinguir, se vocês observarem aqui, ó, a gente não consegue ver bem onde está esse bastão. E isso vai acontecer porque o índice de refração do vidro é próximo ao índice de refração desse líquido aqui, no caso, é um óleo. Os índices de refração do vidro é muito próximo do índice de refração desse óleo.
Isso faz com que a gente chama, tá, que tem essa sensação de que o bastão de vidro ali a gente não consegue perceber, ele é invisível. É o que a gente chama de continuidade óptica. Por que isso acontece? Porque se esses índices são iguais, significa que a velocidade de propagação da luz no bastão é igual à velocidade de propagação praticamente nesse óleo, tá? Por isso que a gente não consegue distinguir o vidro do óleo. Então, aqui é bem interessante, ó, aqui a gente vai ter o óleo, a água e o bastão de vidro. Então, o bastão de vidro a gente consegue perceber tanto no ar quanto na água, mas no óleo ele fica praticamente invisível. Isso porque os índices de refração desse vidro e do óleo são muito parecidos. Já da água é mais diferente, tá? Então, se esse índice de refração é diferente, a gente vai ter um desvio maior e, consequentemente, a gente consegue perceber essa diferença, tá? Só uma curiosidade aqui para vocês. Agora, galera, a gente vai falar de um dos assuntos mais importantes da refração, que é o fenômeno da reflexão total, tá? Esse fenômeno da reflexão total ou reflexão interna, um fenômeno que está dentro do conceito, do estudo do fenômeno da refração, tá? Então, bora ver aqui um exemplo. Vamos supor que um raio de luz ele está se propagando no meio 2, que é o meio mais refringente, e vai para o meio 1, que é o meio menos refringente. Vê o que aconteceu aqui, ó. O índice de refração do meio 2 é maior que o índice de refração do meio 1. Como é que eu sei disso? Só de olhar por conta dos ângulos, gente, aquilo que a gente falou. Vai de um meio mais refringente para um meio menos refringente, o raio de luz se afasta da normal, a gente vai ter aquele ângulo de refração maior do que o ângulo de incidência, certo? Então, a gente já viu isso. Então, de cara, sem eu dizer nada a vocês, eu quero que vocês olhem e observem que é o meio mais refringente. Vai ser o meio 2. O que é que aconteceria se eu simplesmente aumentasse esse ângulo de incidência? Se a gente aumentasse o ângulo de incidência, pessoal, o raio refratado ia aumentar também, tá? Então, o ângulo de refração também iria aumentar. Vai chegar num determinado limite, tá? Que se esse ângulo de incidência superar esse valor limite, não tem mais como a gente ter refração. E o que é que vai acontecer? Todo aquele raio de luz que antes se dividia, tá? Parte dele, lembrando, tá? Nessa situação aqui, nessas situações anteriores, parte daquele raio refrata, parte dele reflete também, certo? A gente teria a reflexão acontecendo aqui simultaneamente nessas duas primeiras situações. Nessa terceira aqui, se a gente ultrapassar um determinado valor limite, significa que todo aquele raio de luz que incidiu, ele não mais vai passar para o meio 1. Ele não mais vai ser refratado, ele vai ser refletido completamente. É justamente o que a gente chama do fenômeno da reflexão total, tá? Porque todo aquele raio de luz que incide na superfície, ultrapassando um valor limite lá de ângulo de incidência, que a gente vai ver já já qual é, tá? Ultrapassei esse valor, eu tenho agora todo o raio de luz sendo refletido. Ele não é mais refratado para o meio 1. Então, como é que a gente vai calcular esse valor limite? A gente precisa ter em mente o seguinte, ó. À medida que esse ângulo de incidência ele vai se aproximando lá de um valor limite, vai ter um dado momento que esse raio de luz é como se ele saísse ali pela rasante à superfície, ao invés de refratar. Isso é um conceito mais para a gente estudar, certo, gente? É mais didático. Vamos supor que esse ângulo de incidência ele vai se aproximando do valor limite. O que é que vai acontecer? É como se a gente tivesse ali a última refração. E nessa última refração, meu raio de luz ele sairia rasante com a superfície, ou seja, formando um ângulo de 90 graus com a normal. Sabendo disso, a gente poderia dizer o seguinte, ó, utilizando a lei de Snell. Índice de refração do meio 2 vezes o seno desse ângulo de incidência, que eu estou chamando de ângulo limite, tá? Vai ser igual ao índice de refração do meio 1 vezes o seno de 90 graus. Seno de 90 graus não é igual a 1, então eu acharia que o seno desse ângulo limite é igual a N1 dividido por N2. A gente pode reescrever isso dessa forma.
O seno desse ângulo limite vai ser igual sempre ao n menor pelo n maior. Então, quando a gente chegar e calcular esse seno do ângulo limite, a gente achou o ângulo que a partir desse momento, a partir desse ângulo, se o índice de refração passar a aumentar, desculpa, se o ângulo de incidência passar a aumentar também, ao invés de a gente ter refração, a gente vai ter reflexão total. De forma didática, tá, gente? Não é exatamente assim que acontece na prática, mas de forma didática, a gente precisa ter isso em mente, ó. Se o ângulo de incidência se aproxima desse ângulo limite, quanto mais próximo ele tiver, tá? A gente tem ali o que a gente chama dessa última refração, que seria esse raio sendo refratado rasante à superfície, formando um ângulo de 90 graus com relação à normal à superfície. Beleza? Então, muito importante aqui, quais são os dois critérios, os dois requisitos que precisam ser atendidos para que a gente tenha uma reflexão total. Primeiro, a luz ela tem que passar do meio mais refringente para o meio menos refringente. Então, só acontece reflexão total se a gente está indo do meio mais refringente para um meio menos refringente, certo? E, além disso, o ângulo de incidência tem que ser, a gente pode considerar que alguns livros vão considerar só maior do que o ângulo limite e alguns vão considerar maior ou igual, tá? Bora considerar, a princípio, que esse ângulo de incidência ele tem que ser maior ou igual ao ângulo limite. Então, essas são as situações, os dois requisitos que a gente precisa atender para que ocorra a reflexão total. Tá, gente? Não pode acontecer reflexão total sem que esses dois requisitos aqui sejam atendidos. Isso é extremamente importante. Por quê? Porque reflexão total é um dos assuntos mais cobrados dessa parte de refração. E refração é um dos assuntos mais cobrados dessa parte de ótica geométrica, tá? Então, só para vocês entenderem a importância disso. Então, para que ocorra reflexão total, repetir só mais uma vez. A gente precisa que a luz se propague do meio mais refringente para o meio menos refringente e que esse ângulo de incidência seja maior ou igual a esse ângulo limite que a gente calcula dessa forma aqui, tá? O seno dele vai ser o índice de refração do meio, o índice de refração do menor, tá? Dividido pelo índice de refração maior. Duas aplicações aqui que são mega importantes também. O primeiro é a questão da miragem. O que que acontece, pessoal? A gente já viu, assim, algumas situações quando a gente está na estrada, bate o sol naquela estrada e fica parecendo que a estrada está molhada, ela funciona ali como um espelho. Ou a maioria aqui já deve ter visto em filme ou desenho animado, né? Que é no deserto, você consegue também enxergar o solo do deserto como se fosse um espelho, como se estivesse com água. Por que isso acontece? Quando o raio de luz, ele parte, por exemplo, vamos supor que a gente está no deserto, tá? O raio de luz vai partir lá de um cacto, enfim, de uma árvore qualquer, de qualquer coisa. Ele parte desses raios, eles chegam diretamente ao olho do observador. Mas pode acontecer de quando ele sai de um ar mais frio e vai para um ar mais quente, pode acontecer, dependendo do ângulo de incidência, lembrando, a gente precisa sair de um índice de refração maior para um índice de refração menor, tá? Mas precisa atender também o segundo requisito, que é ângulo de incidência maior ou igual ao ângulo limite. Então, se acontecer esses dois requisitos que a gente viu, pode acontecer daquela luz, quando chega lá no chão, ela ser refletida completamente para o olho do observador. Quando a gente tem aquela reflexão, aí esse solo, ele está funcionando como um espelho, tá? O que é que esse observador vai enxergar? Ele vai enxergar o prolongamento desses raios refletidos. Então, ele vai ver aqui, ó, uma imagem desse cacto, enfim, dessa árvore, de cabeça para baixo, uma imagem espelhada dela. Então, aquele solo passa a funcionar como um espelho, basicamente, por conta da reflexão total. É o que acontece, por exemplo, nas miragens do deserto, ou o que mais do nosso dia a dia, quando a gente está na estrada, o sol batendo ali, a gente está sempre
com a impressão de que aquela pista está molhada, tá? Isso basicamente é porque aquele solo está acontecendo uma reflexão total, o ar mais quente ali próximo daquele solo tem um menor índice de refração. E aí pode acontecer o fenômeno da reflexão total e a gente ficar com essa sensação de que essa pista ela é espelhada. Outra aplicação muito interessante também é o da fibra ótica, e muito cobrado também, tá? Fibra ótica, gente, são filamentos, assim, finos cabos capilares, eles são muito finos, e a gente usa para transmissão de dados, transmissão, enfim, de internet, é muito utilizado em várias situações tecnológicas do nosso dia a dia. E esses finos cabos, eles são compostos por uma parte central, que a gente chama de núcleo, e uma parte externa que a gente chama de casca. O que a gente quer que aconteça nessa fibra ótica? A gente quer que aquele raio de luz, ele incida na superfície, de separação entre o núcleo e a casca e ele sofra reflexão total. Porque é assim que aquela informação, aquele raio de luz, aquele dado, ele passa a se propagar dentro dessa fibra ótica, por meio de sucessivas reflexões. Para que ocorra, então, a reflexão total, a gente sabe que tem dois requisitos que precisam ser atendidos. O primeiro é que ele parta de um índice de refração maior para um índice de refração menor. Ou seja, a gente chega à conclusão que o índice de refração do núcleo deve ser maior do que o índice de refração da casca, tá? Esse é um dos primeiros requisitos para que a gente tenha a reflexão total. Além disso, a gente sabe que também outro requisito que vai ter que ser atendido é que esse ângulo de incidência tem que ser maior ou igual ao ângulo limite para essa razão aqui, para esses dois meios, tá? A gente calcularia esse ângulo limite para casca e núcleo, e aí a gente sabe que esse ângulo de incidência tem que ser maior ou igual ao ângulo limite. Então, gente, dentro de uma fibra ótica, a gente quer que aquela informação ela seja transmitida por meio de sucessivas reflexões. E para que isso aconteça, precisa acontecer o fenômeno da reflexão total. A gente vai ter o índice de refração do núcleo maior do que o índice de refração da casca e o ângulo de incidência maior ou igual ao ângulo limite. São os nossos dois requisitos básicos para que aconteça a reflexão total. Para finalizar essa primeira parte da aula, a gente vai estudar aqui sobre posição aparente. O que é isso? Se a luz se propaga em direções diferentes, em meios diferentes, tá? Por exemplo, na água e no ar, significa que quando a gente está, por exemplo, no ar, e a gente observa algum objeto, alguma pessoa dentro da água, a gente vai ver ela numa posição diferente da que ela está na realidade, tá? A gente vai ter uma percepção de que ela está numa posição diferente. Bora entender isso? Que é justamente o que a gente chama de posição aparente. Para facilitar, eu considero aqui meu objeto como sendo um ponto objeto, tá? Então, meu ponto P. Eu vou considerar que o observador ele está no ar para enxergar algum objeto, tá? Que está dentro da água. Então, como é que eu posso visualizar isso? A gente pode pensar primeiro em dois raios de luz. O primeiro que incide aqui, sai da água e vai para o ar, formando um ângulo de 90 graus. E nessa situação a gente viu que tem refração, tem mudança de velocidade, mas não tem desvio da luz, tá? Ele continua se propagando ali perpendicular à superfície. E vou pensar em outro raio de luz, que ele incide nessa superfície que separa dois meios. Essa é a normal, a superfície. E como ele está indo de um meio que de índice de refração maior para um meio que tem índice de refração menor, aquele raio refratado, ó, ele se afasta da normal, tá, gente? Presta atenção aqui, ó. O índice de refração da água é maior do que o índice de refração do ar. Então, na hora que ele sai da água e vai para o ar, aquele raio se afasta da normal. O que é que esse observador vai enxergar, gente? Vai ver o cruzamento do prolongamento desse raio aqui, ó, com o raio que tinha sido, que teve essa incidência perpendicular. Vou fazer aqui, ó, ficar melhor para vocês enxergarem. Então, ele vai ver o cruzamento do prolongamento desse raio com o raio que veio
de forma numa incidência perpendicular, sem sofrer desvio. Esse ponto aqui, onde esses raios se cruzam, é justamente onde vai formar a minha imagem, que eu vou chamar de pelinha, tá? Ou seja, a gente vai ter uma percepção que aquele objeto, ele está mais próximo da superfície, ele vai estar mais acima. É o que acontece, por exemplo, quando a gente visualiza de fora da piscina uma pessoa que está dentro da piscina. Como parece que o tronco dele vai. Foi mal, galera. Como parece que o tronco dele está mais próximo da superfície, a gente vai ter uma percepção aqui, ó, de que ele tem um tronco mais encurtado. Eu vou chamar essa distância aqui da superfície até meu objeto de DO, distância do objeto, tá? E a distância da superfície até a imagem pelinha de DI. Como é que a gente pode, por exemplo, achar essa distância da imagem, tá? Essa percepção que a gente vai ter. A gente vai utilizar a seguinte expressão, ó. Distância da imagem à superfície por distância do objeto à superfície é igual a índice de refração onde está o observador, que nesse caso seria o ar, dividido pelo índice de refração onde está o objeto, que nesse caso seria a água, tá? Então, se a gente quisesse calcular, por exemplo, alguma dessa distância, a distância da imagem, essa posição aparente desse objeto, eu poderia utilizar essa expressão. Distância da imagem à superfície por distância do objeto à superfície é igual ao índice de refração onde está meu observador pelo índice de refração onde está o meu objeto. Poderia acontecer também o contrário, né, gente? A gente está dentro da água, na piscina, por exemplo, abrir os olhos para enxergar algum objeto, algo que está fora da piscina. Então, nesse caso aqui, lembrando, sempre o raio de luz, ele parte do meu objeto e chega até os nossos olhos, tá? Então, o raio de luz agora vai partir do meu objeto numa incidência perpendicular, em que a gente não sofre, que esse raio de luz não sofre desvio, e numa incidência que a gente chama de oblíqua, tá? Em que vai ter o desvio da luz. Como ele agora vai de um meio de índice de refração menor para um meio de índice de refração maior, perceba que esse raio de luz, ó, ele se aproximou da normal. A gente teve um desvio em que esse raio de luz se aproximou da normal. Novamente, o que é que a gente vai enxergar? A gente vai enxergar o cruzamento do prolongamento desses raios. Então, ao invés de observar o objeto P no local real que ele está, eu vou perceber aqui, ó, uma imagem desse objeto pelinha, que é justamente a posição aparente dele. Aqui, gente, novamente, tá? Eu vou chamar de DO a distância do objeto à superfície, e eu vou chamar de DI a distância da imagem até a superfície. Se a gente quiser fazer uma relação entre essas distâncias e os índices de refração, a gente vai utilizar exatamente a mesma expressão. DI por DO é igual a M, onde o índice de refração do meio, onde está o observador, dividido pelo índice de refração do meio, onde vai estar o objeto. Vê que a expressão é exatamente a mesma que eu mostrei para vocês no caso anterior, tá certo? Então, a forma de calcular, ela é a mesma. Nesse caso, gente, o que é que vai acontecer? Como a gente está na água e vai perceber um objeto que está no ar, a gente vai perceber como se aquele objeto ele tivesse mais afastado da superfície, como se ele tivesse mais distante. Seria o que aconteceria nessa foto, por exemplo, tá? Para finalizar, gente, essa primeira parte de refração, mostrar aqui um videozinho cômico para vocês de como a refração da luz ela pode ser interessante, engraçada em algumas situações, tá? O que que a gente tem? A gente tem aquelas piscinas de vidro que vai ocorrer a refração da luz. Quando aquele raio de luz se propaga no meio e se propaga na água, até mesmo no vidro, tá? E isso vai fazer com que a gente tenha uma percepção de que a cabeça do cara que está fora da água está deslocada do resto do corpo que vai estar dentro da água. Então, vejam aí esse videozinho que é bem engraçado. Opa, deixa eu ver se eu consigo colocar ele aqui. Ah, pronto.
Povo abestalhado, né? Mas é bem engraçado esse vídeo. Então, gente, o que é que acontece? Ele vai conseguir visualizar o corpo conectado com a cabeça justamente quando a gente está aqui, ó, bem de frente, observando ele bem de frente, tá? Numa incidência perpendicular, em que a gente tem refração, mas não tem o desvio da luz. Beleza, galera? Simbora agora, porque eu vou gravar a segunda parte dessa aula para vocês, tá? Dividindo a gente para não ficar uma aula tão longa. Beijos e até a próxima.